Olá a todos. Hoje iremos abordar um tema sobre antenas, especificamente antena de polo de meia onda. Tema esse que está associado à radiação na disciplina de radiação em ondas guiadas, do curso de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG. Vale ressaltar que não é exatamente meia onda e sim um valor aproximado a isso, mas se fala, tem essa nomenclatura de polo de meia onda. Eu sou Marcos Túlio Ferreira, juntamente com Samuel Monteiro de Castro, nós elaboramos e trouxemos esse trabalho para apresentação, a fim de troca de conhecimento com todos. A nossa docente, a Úrsula do Carmo Rezende. Bom, passando um pouco sobre a história, vemos a imagem à direita de Heinrich Rudolf Hertz, que foi o precursor da tecnologia relacionada a antenas, e desenvolveu esse experimento à nossa direita, que é a nossa antena de polo hertziano, que foi fruto para provar tudo que foi afirmado por James Maxwell na teoria do eletromagnetismo. Então, explicando um pouco o princípio de funcionamento dessa antena, antena de Hertz ou de polo hertziano, vemos que nós temos um gerador e um interruptor. Esse gerador, no caso, vai ser o nosso emissor, Ele vai estar fornecendo energia aqui para essas duas esferas, essas esferas que estão não diretamente interligadas, porque a gente vê que tem um gap aqui no meio. E esse gap, após a excitação dessas esferas, através energizada por um gerador que gera muita alta frequência nessa antena, ela vai emitir um sinal que vai ser captado por esse ressonador, que é um arco, quase um círculo, e o gap desse arco aqui vai receber toda a onda eletromagnética criada por esse emissor. Dando um pouco de sequência à antena de polo de meia onda, ela, depois de muitos anos de desenvolvimento e um certo avanço tecnológico, quanto à propagação de onda no espaço, a gente alcançou essa antena de polo de meia onda. Ela vai consistir em dois condutores, como já foi bem explicado ali, retilíneos, com comprimento menor do que o comprimento da onda. O que isso quer dizer? Que é 1/4 do comprimento da onda. A gente consegue observar na primeira imagem aí uma representação teórica do que é uma antena de dipolo de meia onda. E na nossa segunda imagem a gente consegue observar qual é o comportamento da onda do dipolo de meia onda. Esse tipo de antena, ela possui algumas vantagens e desvantagens, como qualquer coisa, Ela possui vantagens de como receber sinais balanceados e estáveis. Ela pode receber uma variedade grande de frequências diferentes a partir de dois polos e também ajuda a resolver problemas de conflito de sinal sem perder qualidade na recepção. Então ela apresenta muitas características positivas, mas ao mesmo tempo apresenta algumas desvantagens. Como por exemplo, a gente tem que ter várias tentativas de combinação ali de posição para encontrar uma melhor recepção. A gente tem a necessidade de movimentar cada parte da antena, aumentando o trabalho e custo para captar sinal requerido. Ela também vai apresentar uma maior probabilidade de risco de acidente ao instalar ali a antena em locais mais altos. E como a gente também tem essa dificuldade quanto à instalação, é natural também que a gente tenha dificuldade de fazer uma manutenção ou uma alteração, porque muitas vezes a gente precisa fazer certos ajustes, e para fazer determinada coisa, para fazer isso, a gente tem dificuldade ali do local onde a gente está. Ali fazendo também uma menção quanto à parte matemática, que esse tipo de antena, o diagrama polar, ele tende a agir dessa forma aí, como está a figura que é na nossa esquerda. E ele é relativamente fácil de construir, e no início ele foi utilizado
no início da comunicação wireless como invenção ali do rádio. Ela normalmente apresenta uma resistência de 73 ohms e para encontrar esse valor quanto à resistência, a gente utiliza a nossa equação aqui à direita. E esse espaço a gente calcula ali a potência irradiada do total a partir do campo eletromagnético da onda, seguindo ali por uma dedução da diretividade do dipolo de meia onda. E por último a gente encontra ali a resistência de radiação, assumindo que o comprimento da onda seja igual a lambda sobre 2. Então, seguindo esses passos, a gente consegue encontrar ali a nossa resistência. E a nossa resistência ali total da equação é também a resistência de radiação nos terminais da antena, que pode ser considerada também minha resistência de entrada, devido ao fato de que o máximo da corrente por um dipolo de meia onda ocorre em seus terminais de entrada. Agora falando um pouquinho ali da propagação da onda, né? Para dar um entendimento ali físico do que acontece com a onda eletromagnética depois que ela é emitida pela antena de dipolo, a gente tem essas três figuras que vão representar mais ou menos ali o que está acontecendo. Essa hipótese aí, ela representa as linhas de força que cria entre os braços do dipolo curto alimentado pelo centro no primeiro quarto do período, intervalo de tempo em que as cargas ali atingem seu valor máximo. A gente assume uma variação senoidal com o tempo, e as linhas de força se afastam radialmente a uma distância de lambda sobre 4 da antena devido ao comprimento do dispositivo. Essas linhas se expandem, a uma taxa de lambda sobre 2 a cada tempo sobre 2, relacionando a sua propagação, e se desprendem da antena de forma que a onda se torne independente da antena. Então a gente consegue observar que na última imagem ali a propagação já está basicamente independente ali da antena. Ela está basicamente desprendendo a antena e se propagando no ar ou no vácuo. Num primeiro momento a gente consegue observar o deslocamento da onda ainda no dipolo. Num segundo momento a gente consegue observar o deslocamento da onda num instante de tempo, formando novas linhas de onda. E por fim, como eu já disse, a propagação da onda ela já está se desprendendo da antena e propagando no ar ou no vácuo. A metodologia utilizada no nosso trabalho foi baseada em diversos campos, sendo eles artigos, sites, livros, e uma ferramenta muito importante, que trouxe retorno, utilizado pela gente para poder fazer simulações e retorno de valores que vamos escrever ao longo da apresentação, foi o software 4NSC2. A versão utilizada foi 5.8.16. Existem versões novas, como a atual 5.9.3, mas que infelizmente não deu o retorno que a gente queria para a apresentação desse trabalho. Aqui está essa imagem ilustrativa, é a logomarca do software 4NSC2. Para quem tiver curiosidade, está baixando, encontra muito fácil aí nesses sites de pesquisa. Partindo pelo tema central da nossa apresentação, vamos apresentar agora o desenvolvimento criado e os resultados obtidos. Tomamos como base diversos vídeos, experimentos, artigos e tentamos fazer essa junção de todos para nosso experimento simulado aí no 4NSC2. Uma equação crucial, referente a ondas, é o comprimento da onda, dado por lambda, que é igual à velocidade de propagação dessa onda sobre a frequência da mesma. No nosso caso, o lambda aqui ele vai ser igual a 3 vezes 10 a 8 sobre a nossa frequência 850. A gente projeta 850 MHz.
Isso gerou um resultado aproximado de 0,3529. Mas é aí que está o X da questão. Esse é para onda completa. Nós precisamos para meia onda. Logo, nosso resultado vai ser aproximado a 0,175. Outras informações que a gente deve enunciar aqui. Deixa eu só deixar aqui. 0,175. Outros assuntos aqui. O número de segmentos da nossa antena, ele teria que ser 20. Por que 20? Porque o programa ele solicita o número de segmentos que a geometria da antena tem que ter. Só que esse parâmetro é calculado proporcionalmente ao comprimento da antena. A antena de onda completa tem uma quantidade de 40 segmentos de onda. Como a gente está falando que o dipolo é de meia onda, então os segmentos presentes nela, na fim de cálculo, na fim de projeto, ele deve ser 20. Aí tem outro empecilho. O diagrama de radiação 3D ele não ficou de forma correta com essa quantidade de segmentos. Então, nós colocamos 21 para chegar no resultado que a gente quer. Outra coisa também é que a fonte inserida na antena foi inserida na metade do segmento da antena e tem um valor real de magnitude de 1 volt. E os resultados agora vão ser apresentados a seguir. Notamos aqui, isso já é o programa, né? Parte, né, do layout do programa. Vemos aqui resultados obtidos, a carta de Smith gerada. E na carta de Smith a gente pode perceber que tem um sério problema, né, nesse projeto. A onda é refletida no gerador, pode causar danos à fonte, perda de potência de sinal. E segundo essa figura à esquerda, né, os parâmetros obtidos após a entrada de dados que nós colocamos, percebemos que a impedância de entrada está superior ao valor requerido pelo projeto, demonstrando a necessidade de otimização. Então, foi feito esse processo de otimização. Já nessas outras três figuras, podemos perceber que a representação física está correta como deveria se comportar no espaço, né, nesses dois primeiros gráficos, né, representação 3D, seguindo a conformidade da atividade. E a figura do diagrama polar, ela mostra que a antena é instável por não alterar radiação especial conforme a frequência, que é variada na faixa de atuação. Conforme mencionei anteriormente, é necessária a otimização devido à reflexão de sinal no gerador, frequência de operação, o resultado também apresenta uma ressonância de 794 MHz, conforme a gente observa nessas imagens aqui embaixo. Esse primeiro gráfico ele é a reflexão de relação da onda estacionária da antena de meia onda. Na segundo momento aqui, temos o gráfico de ganho total em relação à frente e costas da antena de polo de meia onda. E nesse terceira imagem temos o gráfico de impedâncias de antena de polo de meia onda, e que a gente pode observar que confirma, né, que a ressonância é de 794 MHz. O nosso objetivo, né, é apresentar uma impedância de 50 ohms na entrada, um ganho de 10 decibéis na frequência de operação e um ganho elevado na referência na razão frente-costa. Porém, a gente já viu que a razão frente-costa ela já é zero antes mesmo de otimizar, então não foi alcançado o programa próprio, né? Ele calculou valores, sugeriu, né, para melhor representar, né, essa forma de antena de polo de meia onda. E foi definido que a frequência de operação
Para acontecer a otimização, né, teria que ter um comprimento de 0,172. Então, esse parâmetro alcança a relação de onda estacionária, cujo valor é de 1,55, um ganho de 2,14, nenhuma razão frente-costa, como a gente falou, de zero, que já era prevista. E uma impedância de 73,5. Não é também o ideal, mas se aproximou bem em relação ao primeiro instante, né, que era de 91 mais J50. E após a simulação do programa, né, são apresentados aqui no nosso gráfico 3D de radiação, né, otimizados, e temos também o diagrama polar de antena de polo meia onda otimizada. Nota-se uma ligeira diferença em relação ao anterior. E na carta de Smith aqui podemos perceber que houve essa melhoria, né, na reflexão em relação ao gerador, além de outros parâmetros, né. Aqui continuou zero, em relação quase atingiu os 850 MB, né, a gente coloca aqui 844. E nesse último gráfico, a impedância da antena de polo de meia onda otimizada. Nota-se que teve uma grande melhoria em relação ao inicial. Essas foram nossas referências, né, para a apresentação do nosso trabalho. Alguma delas, eu acho que eu esqueci de colocar duas, até peço perdão. Gostaria de agradecer a oportunidade pela apresentação desse trabalho. É um projeto não tão simples, bastante complexo na verdade. E esse tipo de onda apresentado, né, esse dipolo de meia onda, infelizmente não foram atendidos, foram resultados próximos. Porém, já era um valor previsto na modelagem matemática, e também não foi possível, né, alcançar os parâmetros de otimização requeridos, porque esse tipo de antena ela tem uma limitação muito grande, ela tem pouca tecnologia, ela foi basicamente uma precursora, né, das outras antenas. Hoje nós vemos antenas aí com nanoestruturas totalmente otimizadas, o próprio layout dela já é reduzido, tecnologias extremamente avançadas, como a nanoantena, por exemplo, rectênias, etc., mencionadas até em seminários anteriores e na nossa disciplina de radiação e ondas guiadas. É recomendado que outras faixas de operações para esse tipo de antena sejam escolhidas. Por exemplo, o modelo de uma antena de polo de onda, ele trabalha numa frequência de 300 MHz, numa frequência VHF também. Então, só reafirmando, é uma antena bastante limitada, mas através da otimização executada pelo programa 4NS2, podemos ver que ela se aproxima dos valores requeridos para o nosso trabalho, né, que era para alcançar 50 ohms na impedância de entrada e 10 dB num ganho de 850 MHz. Não foi possível, mas foi satisfatório, porque devido à tecnologia, devido à estrutura da antena, devido a todas essas limitações envolvendo a antena de polo de meia onda, conseguimos valores bem aproximados. E é isso, agradeço a oportunidade novamente, eu e o Samuel agradecemos, e espero que tenhamos trocado aí um conhecimento e que seja satisfatório para vocês também.